Olá, seja bem-vindo ao painel Univale. Será realizado no próximo dia 16, terça-feira, o primeiro seminário de extensão para a transformação, meio ambiente e saúde, que envolve as mulheres agricultoras. A intenção é fazer com que essas mulheres conscientizem lá na zona rural o uso de menos agrotóxicos e transformem a lavoura também em lavouras orgânicas. A gente tem um exemplo disso, fomos lá, é na comunidade do Rio do Meio, aliás, da Paciência, mostrar aí como há essa transformação na zona rural. Confira aí no VT. O de Itajaí predomina a risicultura, mas está se tentando outras formas de cultivo, como a produção orgânica. Os rabanetes estão viçosos. Alface, beterraba, tudo cresce no canteiro. Aproveitando um pedaço de terra que herdou do pai, a produtora rural planta um novo modelo de agricultura por essas bandas da cidade. São produtos orgânicos que ganham espaço. Mélcia participa de um programa da Universidade do Vale do Itajaí que leva o conceito de saúde às mulheres do campo. Eu já sempre fui da roça e tinha o cultivo normal. Mergulhei e estou aí, só que está tudo assim novinho ainda, está tudo gatinhando, mas eu estou muito feliz com o resultado. O primeiro resultado que eu tive foi com o rabanete, deu certo, plantei, já estou colhendo e agora já tenho alface, beterraba, repolho, brócolis, nabo, cebola, salsa, um monte de pezinho de remédio, tudo junto. Para mim é ótimo e assim todo mundo começasse a fazer o que eu estou fazendo. A agricultora já pensa em plantar para comercializar. Na casa da irmã, a horta que enche os olhos também é orgânica. Por enquanto, uma experiência no modo de produção, mas que vem dando certo. Não tem necessidade de adubo, ureia, essas coisas não. Ele cresce, ele desenvolve bem, é mais lento, mas ele desenvolve, dá para colher, ele fica macio. A alface, mesma coisa, o brócolis, mesma coisa. No projeto de extensão Educação para a Transformação, Meio Ambiente, Saúde e Gênero, elas absorvem conhecimento que pode gerar renda. Iniciamos esse trabalho no ano passado e aí a gente ficou alguns meses ensinando a elas a teoria e mostrando como seria benéfico essa transição do convencional para o agroecológico. E então esse ano nós começamos com as oficinas práticas e mostramos realmente como tem que ser para que tudo dê certo. Além da experiência no campo, as mulheres participam de eventos recreativos, palestras sobre doenças como o câncer de mama e até um dia de beleza dentro da universidade. Tudo isso para incentivar a uma vida mais saudável no meio rural. Quando a gente decidiu trabalhar com as mulheres, exatamente por esse fato que as mulheres elas iam ter essa preocupação, sabendo que o agrotóxico faz mal para a sua saúde, para a sua família, então seria uma possibilidade em paralelo ao trabalho do homem. Então a gente não queria mexer com a renda dele, deixa ele lá trabalhando, produzindo e elas vendo que existe essa possibilidade, que isso é possível e que isso também vai gerar renda no futuro. E aí com certeza a mulher vai conseguir fazer essa transformação junto com a família dela, né? E vai trazer o homem também para a agricultura. Então, a gente já viu na reportagem que é um exemplo que vem dando certo, essa troca de experiência, o que a academia leva lá para a zona rural, o que as mulheres estão absorvendo. E agora no dia 16, a próxima terça-feira, vai haver esse seminário aí para ampliar mais esse conhecimento. Aqui no estúdio eu converso com a Maria Paula Perucci, que é estagiária do projeto, também com a professora Cirlei Sena Correia, que é a professora das engenharias aqui da Universidade do Vale do Itajaí, também voluntária desse projeto. Professora, a gente já viu aí que realmente as mulheres estão absorvendo, né? Então, essa troca de conhecimento, sair dos muros da universidade, levar informação, levar conhecimento para lá, para um ambiente, né, onde há uma cultura muito grande do uso de agrotóxico, é bem interessante também, né? Sim, e aqui você vê que a universidade, ela cumpre o seu papel, né? Enquanto uma agência formadora que trabalha com conhecimento científico, ela, por meio dos acadêmicos, dos professores, ela leva esse conhecimento agora até a comunidade. No caso da professora da Mélcia, a gente tem acompanhado aí, desde o primeiro momento,
como que ela foi absorvendo esse conhecimento científico e também trazendo algumas coisas do conhecimento dela para conversarmos. Uhum. É interessante, Maria Paula, para você que faz engenharia ambiental também participar de um projeto como esse? Com certeza. O interessante desse projeto é que é uma troca de experiências, né? As agricultoras, elas trazem também sua sabedoria, seus conhecimentos ancestrais, que foi passado de mãe para avó nas terras e que era um conhecimento de cultivo orgânico. Então, com a modernidade, com os nossos padrões de plantio, foi mudando, né, para o convencional, com o uso de agrotóxico, herbicidas e tudo mais. E agora é interessante que nós levamos aquilo que está sendo produzido na universidade para elas e elas também nos retornam numa sintonia com aquilo que já havia sido passado, né? Então, é uma troca muito interessante. É um campo de pesquisa, uma fonte de pesquisa, esse projeto também? Com certeza. Quando me perguntam, mas com engenharia ambiental, né, com o que tu relaciona, não é mais com a área agrônoma, olha, para começar, todo mundo se alimenta, né? Então, essa é uma área que interessa a todos. Inclusive, depois, comentar sobre o nosso seminário, né? E na engenharia ambiental eu vejo um viés muito importante que você pode recuperar uma área com solo degradado plantando alimento. Então, da melhor maneira possível, né? Então, é muito gratificante. Agora, professora, esse projeto é um projeto também interdisciplinar, né? A senhora é professora de matemática, né? Como é que se usa os números também para projetar isso? E veja bem, você fala numa área interdisciplinar e eu vou entrar aqui também não só com a objetividade das contas que se faz, vamos supor, na produção de alimentos orgânicos, como nós fomos à Laguna conhecer uma produção orgânica e, claro, lá nós vimos em números quanto que está evoluindo o negócio daquele senhor lá em Laguna, mas a gente vai falar também em subjetividade, porque a interdisciplinaridade, ela vai além, ela vai nesse sujeito universal que frequenta a universidade, que se forma como um todo. E aí, bem interessante falar desse sujeito universal, que esse sujeito universal é o nosso acadêmico da universidade, e esse sujeito universal é também a Mélcia. Porque, por exemplo, quando nós fomos visitar Laguna para conhecer essa horta orgânica, nós tivemos no ônibus tanto a Mélcia, que era agricultora, né, a mulher agricultora com o seu cunhado, quanto os acadêmicos da universidade. Então, foi uma atividade muito bacana, que envolvia a disciplina de química orgânica, botânica econômica, fisiologia vegetal e organização do trabalho. Então, tinha a academia, olha o interdisciplinar funcionando aqui, tinha a academia e ali nós tínhamos acadêmicos da engenharia de produção, da biologia, engenharia ambiental e sanitária. Então, e tínhamos também, nesse momento, a Mélcia e o cunhado dela tentando aprender, ver como é que é essa produção da horta orgânica lá em Laguna. Então, você vê até que ponto vai essa interdisciplinaridade. E, claro, tinha a professora Sirlene, enquanto professora de matemática, muitos alunos até pensam assim, mas ela é professora de álgebra linear e geometria analítica, o que ela está fazendo num projeto de educação para a transformação? É porque o nosso pressuposto é esse, né? Educação para a transformação e aí com as temáticas meio ambiente, saúde e gênero. Okay? É bem interessante mesmo, e é interessante também o que a gente percebeu no vídeo aí, isso já foi um outro evento, das mulheres estarem dentro da universidade também. Muitas delas nem tinham esse panorama do que era a universidade, esse convívio com os acadêmicos também, né? Isso que é interessante, né? Muito interessante. Esse ponto também é muito legal de perceber que a educação ela vem de uma maneira crítica, né? Tanto para as agricultoras, tanto para os participantes do projeto e no caso também quando teve essa saída de campo com alunos de vários cursos. Então, ela engloba você ver o modelo de produção atual, mas você não só vê o que está colocando ali, você vê o porquê, né? Como que a nossa sociedade está se comportando diante dos alimentos, da desigualdade social e por que está sendo produzido dessa maneira. Então, isso é um ponto da educação que ele vai além da sala de aula, né? Ele engloba
tua percepção do mundo. Assim. E como que nasceu todo esse projeto, assim, essa aproximação da universidade, principalmente com as mulheres agricultoras aqui de Itajaí? Então, a professora Márcia, coordenadora do projeto, ela fez uma pesquisa sobre agrotóxico na água, né, sobre a qualidade da água. A partir disso, ela ficou bem chocada e espantada com os resultados do que nós ingerimos pela água e pelos alimentos, o tanto de veneno que tem nesses alimentos. Então, nossa, estou me alimentando achando que estou comendo uma salada, me alimentando bem, na verdade, estou causando, às vezes, um problema, estou ingerindo muitos litros de venenos. O Brasil é um dos maiores produtores, né, os maiores consumidores de agrotóxico do mundo. Então, a partir disso, ela pensou, não, preciso fazer algum projeto de extensão para ajudar, para tentar transformar um pouquinho dessa nossa realidade, né? Então, foi através disso que realmente começou esse contato na realidade, né? Exatamente. Agora, o que a professora Márcia falou ali, sim, ela não quer mudar a cultura, porque na realidade o marido dessa senhora costuma plantar já o arroz, né? Irrigado com fortíssimo grau de agrotóxico para poder dar conta da produção, né? Mas se mudar a cabeça dela, da mulher, ela começar a produzir o orgânico em casa, já é um resultado bastante grande, né, professora? Isso. Na verdade, são conversas, porque, veja, não há um objetivo de mudar uma cultura, né? Porque a cultura ela é necessária, né? Ela faz parte do sujeito, né? O que a gente quer nos inserirmos nesse meio é para mudar uma cultura que faz mal à saúde, no caso, o uso de agrotóxico, né? E aí quem faz essa leitura, e isso é a grande sacada desse projeto, quem faz essa leitura para alavancar esse projeto é a professora Márcia, a coordenadora desse projeto de extensão, que é uma professora de química, né? Então, veja, ela teria tudo para ficar num laboratório, né? Mas não, ela vai, né? Ela vai nessa conversa com a cultura, com uma cultura que é estabelecida, que é o uso do agrotóxico, por meio de uma pesquisa. Então, ela disse, não, eu posso fazer alguma coisa, né? Eu posso trabalhar com esse processo de educação para a transformação, né? E aí ela pega a frente desse projeto e forma toda uma equipe, né? Que é uma grande equipe. E hoje as ações, se você for pontuar as ações mesmo que esse projeto tem desenvolvido, são ações mesmo comprometidas com a educação para a transformação. Okay? Realmente é pegar assim, enxergar um outro lado, né? Da ciência, né? A gente vai fazer um rápido intervalo, daqui a pouco eu volto a conversar e a gente vai saber como é que vai ser esse primeiro seminário também, que vai trazer as mulheres agricultoras lá do campo e fazer toda essa integração novamente com a ciência, a tecnologia, com a academia em si. É um instante só. Olá, estamos de volta com o Painel Univale. Para você que sintonizou a TV Univale agora, nós estamos falando aqui sobre um projeto muito interessante que está levando informação para as mulheres agricultoras aqui de Itajaí e também trazendo informação lá do campo para a universidade. E o resultado disso vai ser o primeiro seminário aí para a transformação, meio ambiente e saúde, envolvendo essas mulheres agricultoras, envolvendo toda a academia. Nós falamos bastante sobre isso, como é que está o projeto, mostramos um vídeo, nós mesmos fomos lá na Paciência, na casa da dona Mélcia, onde ela está desenvolvendo esse projeto, plantando orgânicos, né, trocando a agricultura convencional pela orgânica, e tudo isso vai ser discutido nesse seminário. Eu converso aqui no estúdio com a Maria Paula Perucci, que é estagiária desse projeto, e também com a professora Cirlei Sena Correia, que é voluntária desse projeto tão interessante, dessa troca de informação, né, da sabedoria popular aí com a ciência, com a academia. Maria Paula, como é que vai ser esse evento aí no dia 16? Então, o seminário ele vai acontecer em 2 blocos. A primeira parte tendo palestras ali sobre saúde, o agrotóxico, como ele impacta na nossa vida, na nossa rotina. Após isso, terá uma mesa redonda com os palestrantes, né, do primeiro bloco. Fazemos um coffee break
E depois vem a parte da esperança, né? A parte boa, que vem aí os palestrantes falando sobre segurança alimentar, as experiências dentro da agroecologia e também depois uma mesa redonda para fechar com a dúvida de todos. Essa questão da segurança alimentar é uma questão que está em moda, né, agora, né? Assim, a discussão é bastante ampla, bastante grande e também esse projeto foca nessa questão também da segurança alimentar, né? Isso, com certeza. E desde as oficinas com as agricultoras também, nós sempre estamos tentando passar isso para elas, porque através disso elas vão se emancipar, né? E vão, por exemplo, começar a cultivar a tua horta. Começa a cultivar a tua horta orgânica, você leva aquela saúde para casa, você está garantindo a segurança alimentar dos seus filhos. E isso não tem um valor, não tem um preço, né? É um valor inestimado. Então, nós conseguimos fazer essa relação com elas desde as oficinas até os resultados, né? E como é que é o comportamento dessas agricultoras? Elas absorvem bastante os ensinamentos, essa troca de experiências, digamos assim? Sim, veja bem, nós temos diversas oportunidades de estar com elas, né? O último encontro foi no Parque do Agricultor, né? Uma roda de conversa. Veja bem, roda de conversa hoje é uma sistemática que se adotou em academia, né? Academia hoje, vamos supor, você quer socializar pesquisas, vamos estabelecer uma roda de conversa. Já fui num seminário científico em que se estabeleceu uma roda de conversa para se colocar os seus pontos de vista, como que a pesquisa. E as agricultoras também no último encontro, isso foi muito rico, elas participaram no Parque do Agricultor, uma tarde de quinta-feira, se eu não me engano, elas deixam seus afazeres, né? E vamos ver o que esse pessoal da Univale tem para nós nessa roda de conversa. E aí elas pensam assim que, não, vamos ver o que eles têm para nós. Não, mas a gente faz com que também o que elas têm para nos dizer sobre a última experiência, que foi uma aprendizagem sobre composteiras. Isso, né? Como faz o bocache. Vai, Maria Paula, completa para se ler aqui, né? Então, nós planejamos as oficinas de acordo com as necessidades delas, né? Então, coloca elas como prioridade, elas são a prioridade do nosso projeto. Nossos projetos são movidos pelas agricultoras. Então, esse momento de compartilhar é essencial, a roda de conversa. Então, elas vieram, olha, mas está tendo dificuldade que não vou precisar usar adubo químico. Não, vamos achar uma saída. E aí agora precisamos combater as ervas daninhas. Não, vamos achar uma saída pela melhor forma possível. Então, aí entra o conhecimento que é produzido na academia para chegar até elas. Isso é bacana mesmo, né? Assim, achar alternativas também, né? Isso que é interessante, né? E elas dão esse feedback também para a academia, né? Talvez até elas tenham uma ideia, assim, eu acho que esse tipo de adubo é melhor e tal, né? Então isso que é interessante, né? Porque o que se observa é um bem comum, né? Então, quando nós estamos assim com uma frente, que na verdade é a produção orgânica, né? Então, vê-se um bem comum. E esse bem comum é do sujeito que frequenta a academia e do sujeito que tem o senso comum, que são as mulheres agricultoras. E nessa roda de conversa também foi bem interessante que nós estamos falando de mulheres, claro, mas nós estamos atingindo diferentes segmentos, né? Vejam que sempre educação para a transformação. Naquela roda de conversa, tínhamos também alunos da escola de campo. Como a escola do campo está inserido dentro do Parque do Agricultor, então também está havendo uma parceria que os alunos estavam ali também para aprender com as senhoras, né? Nessa roda de conversa, para aprender com as acadêmicas. Então, todo um movimento, né, de comportamento, de mudança do sujeito, né? E, de novo, vou colocar, eram as senhoras, eram os jovens, eram os acadêmicos, eram os professores. Então, todo esse grupo de pessoas, né? Todos preocupados e envoltos nessa educação para a transformação. Isso evita também um pouco o êxodo rural, por exemplo. Muitos alunos saem do campo, são filhos de agricultores e tal, vão para as universidades e depois não voltam. Esse tipo de projeto, ele
incentiva também? Não sei se a Maria Paula é filha de agricultor, né, Maria Paula? Então, na minha família, sim, meus avós, mas hoje em dia, né, meus pais já trabalham também na cidade. Eu vejo esse processo como você valorizar aquele conhecimento e ver como é importante você saber cultivar, porque aquilo é a base da tua sobrevivência, né? Assim como você tem um ar puro, você tem um alimento puro, é a base da tua sobrevivência. Então, assim que você valoriza e vê o quanto aquilo é importante para ti, você começa a pesquisar, a ler, você quer ter uma horta em casa. Hoje em dia se fala muito em agricultura urbana, que é uma saída muito legal também, e que vem nesse contraponto, né? A gente vê, as agricultoras sempre falam, mas meu filho não quer mais trabalhar, não quer ser mais agricultor, ele quer sair. Então, isso, a agricultura orgânica, a agroecologia, ela integra a família também. Isso com certeza traz uma união, né? E até também é uma fonte de renda, porque muitas mulheres estão tentando, né, principalmente na zona rural de Itajaí, tentando fazer com que as propriedades delas virem pontos turísticos, né? Como tem o Acolhida na Colônia, esse roteiro todo, né? Então, elas também estão vendo isso, quem sabe pegar uma galinha no quintal e fazer uma comida para o pessoal que passa de bicicleta, do cicloturismo, né? Então, isso é interessante também, né? Essa mentalidade, muitas já têm essa vontade na realidade, né? Essa vontade. E você falou na Acolhida na Colônia, aliás, foi uma das ações que aconteceu, se eu não me engano, no mês de maio, o projeto Educação para a Transformação. Uma das ações que a professora Márcia coordenou foi a visita à Acolhida na Colônia. Então, algumas mulheres agricultoras foram nesse passeio em Santo Amaro da Imperatriz, me ajuda, nas encostas lá, e conheceram essa realidade. Então, tudo isso também está fazendo com que elas transformem, né, suas propriedades também, uma espécie de acolhida na colônia. Até a acolhida na colônia é muito interessante, que o turista vai e participa da produção, colhe a alface na horta para poder comer depois na salada, no almoço, né? Então é interessante também, né? E é uma forma de agregar valor à propriedade e de ganhar dinheiro também, né? Porque, veja, o que acontece é o seguinte, nós temos ido nos entornos, nas comunidades rurais, e metros quadrados não faltam. Exato, eles têm os metros quadrados que a cidade não tem, né? As suas propriedades têm bastante terra. Então, hoje, é um modo de você aproveitar aquela terra, né? E você tem o conhecimento, né? Você é um sujeito que aprende. Você tem uma instituição formadora como a Univale, que pode levar esse conhecimento, em que a Univale trabalha com a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Então, vamos agregar isso, né? E vamos ter uma relação entre essas coisas, né? Eu tenho uma vontade, diz a mulher agricultora, né? A Univale diz, eu tenho o potencial, então vamos conversar. Então, hoje o que o projeto Educação para a Transformação faz é essa conversa. E aí ele traz o acadêmico junto, para que nossos acadêmicos, como Maria Paula, né, que é uma idealista e encontra outros professores e outros colegas, para que a gente mesmo sejamos um sujeito que não só pensante, mas um sujeito do agir também. Tá certo, então esse agir também, esse reflexo no primeiro seminário, que é dia 16, 13h, é isso? Aqui na Univale mesmo. A partir da 13h ali no teatro, estão todos convidados, né? Vai ser um seminário muito rico, muito interessante nessa troca de experiências, troca de conhecimento. Vão vir vários palestrantes de fora, né? Então, esperamos todos vocês, estão todos convidados. A comunidade acadêmica e também a comunidade, né, não precisa estar matriculado na Univale, todos mesmo. Tá certo, então, eu queria agradecer a presença da professora, e você, Maria Paula, obrigado aí pela presença de vocês. Obrigado. Okay. O Painel Univale fica por aqui, a gente volta na semana que vem. Para você, um ótimo final de semana e até lá.